tarde, você em casa. Estamos aqui ao vivo na Band Triângulo, conversando com Celso Vilela, presidente, me corrigiram, não é Clube dos Diretores Lojistas, mas é Câmara dos Dirigentes Lojistas. Celso, muito obrigado por você topar participar do DNA aqui na Band, ao vivo, para 98 cidades no Triângulo. Coisa boa, principalmente pela identidade que eu tenho com Uberaba, né? Em 77 eu me formava em Engenharia Civil, pela minha querida FENIUB, hoje UNIUB, que inclusive, né, presenteou Uberlândia com um campus da UNIUB lá, levando, né, a nível nacional e internacional todo um conhecimento para uma cidade que espera muito da nossa querida FENIUB. É muito bom estar aqui com você. Celso, estávamos conversando aqui sobre alguns aspectos da sua atividade como empresário, empreendedor e líder classista. E a minha primeira pergunta que eu gostaria que o senhor refletisse é a seguinte: quais são as principais virtudes necessárias que o senhor gosta de cultivar para ser um líder classista, sobretudo? Olha, a palavra-chave é o relacionamento. É saber se relacionar, respeitando os valores daquelas pessoas que estão preferindo a sua companhia. É importante você aceitar as pessoas como elas são, com as suas virtudes, com os seus defeitos, e procurar tirar desse relacionamento alguns exemplos de vida, alguma coisa que possa agregar mais satisfação nesses relacionamentos, que foi, sem dúvida alguma, o meu maior patrimônio. É o relacionamento que eu tenho conseguido construir ao longo de toda a minha trajetória com as pessoas, independente de sua classe social, independente da sua cor, independente de sua religião. O importante é que, convivendo com essas pessoas, você vai adquirindo conhecimento, respeito, e dessa forma você vai caminhando com mais felicidade, com mais realização, né? Principalmente porque eu sou uma pessoa que, ao longo de minha vida, eu sempre procurei também desenvolver paralelamente o trabalho voluntário. Até porque eu entendo que quem faz um trabalho voluntário tem espírito de equipe. E tendo espírito de equipe, você vai conseguir muito mais, porque você vai ter diversas pessoas a nível de colaboradores, a nível de sinceridade, né? Receber feedback: olha, foi bacana isso que você fez, foi interessante aquilo que você provocou. Então, tudo isso vem através de um relacionamento respeitoso e contínuo. Tem que ser persistente. Pois é, isso é importante. Quais são os exercícios intelectuais que o senhor faz para, por exemplo, não guardar mágoa, ou saber conversar com pessoas que, às vezes, em determinado momento foram desonestas? Como é que o senhor lida com essas circunstâncias? Às vezes eu me vejo um pouco tímido quando eu não encaro algumas situações que poderiam provocar um desgaste. Não estou fugindo da responsabilidade. Mas eu acho que, dependendo da posição que você está, dependendo do cenário que você está analisando, está vivendo naquele momento, aquela pessoa pode ter razão, mesmo que fira os principais conceitos seus. É melhor, então, aceitar, criar uma outra oportunidade para que você possa estar discutindo aquilo em outro cenário. A vida é que nem um jogo de baralho. Você dá as cartas, agora eu estou com o zap. Então, eu estou com maior força de ganhar aquela discussão. Você está com uma carta menor, então, se você for inteligente, você vai pedir o quê? Recolhe as cartas e a distribui novamente. Então, a vida é mais ou menos assim, eu a levo dessa forma. E dessa forma eu vou evitando o atrito, né? Agora, defendo os meus princípios, os meus valores, em cenários que sejam favoráveis para uma relação ganha-ganha, não uma relação perde-ganha. E para você ser hoje um presidente de entidade, como eu estou, como presidente da CDL de Uberlândia, você tem que entender isso, né? Valorizar isso. E eu tenho procurado praticar isso com muita sinceridade, com muita lealdade de relacionamento, porque se você é assim, você estabelece uma relação de confiança, e estabelecido uma relação de confiança, passa a ter a certeza que vai nortear todos os seus caminhos a partir de aí. Essa franqueza, de fato, é muito importante. Eu acho. O senhor falou também sobre a vida como um jogo de cartas. Me veio uma pergunta que pode ser útil. Qual foi o fracasso mais instrutivo da sua trajetória profissional e social? Olha, se eu estivesse dizendo para você que não tive nenhum, estaria mentindo. Tiveram diversos. Eu tive que ir frente a algumas encruzilhadas, tomar alguns caminhos, e diversos desses caminhos me levaram a resultados que não foram gratificantes.
né? Mas o principal deles, um que marcou muito, é o que na ânsia de passar no vestibular, eu aceitei fazer matemática. Quando, na verdade, a minha preferência era fazer engenharia civil. Então, tentando encurtar algumas distâncias, eu aceitei fazer matemática, mas de repente, um ano depois percebi que não valeu a pena, voltei atrás, comecei de novo, me formei em engenharia, né? E interessante, não realizei nenhum projeto a partir dessa profissão, mas me abriu diversas oportunidades, das quais eu procurei exercê-las com muita determinação, com muito envolvimento, e estou aí onde estou, realizado, pronto para uma nova etapa da minha vida, que começa a partir do final desse ano. Ah, pois é. Qual é? 60 anos. Ah. 60 anos, né? Eu tenho procurado me brindar com algumas coisas. Primeiro, eu cheguei à conclusão que envelhecer é para quem merece. Quem não merece, deve pensar. Merecer é algo que você conquistou ao longo de todos esses anos. Eu quero estar experimentando a vivência de 60 anos, fazendo 60 anos, e a partir dali, traçando novos rumos para mim. Recentemente eu participava de uma aula magna da Exanc em Uberlândia e recebemos um embaixador aposentado. E olha, eu fiquei entusiasmado e decidi que a partir dos 60 eu vou fazer relações internacionais. Até porque isso vem ao encontro com o que eu disse para você anteriormente, relacionamento. Então nós precisamos abrir ainda mais o leque de seus relacionamentos, porque isso traz cultura, isso traz aprendizado, isso traz ambientes favoráveis que você vai ter que conciliar a cultura com a gastronomia, com o lazer, com o entretenimento. E no fundo de tudo isso está o quê? O conhecimento, a prática daquilo que você conheceu, multiplicando para outros. O senhor defende a ideia de que, de fato, uma das formas mais prazerosas de aprender é lidando com pessoas totalmente diferentes. Sem dúvida, umas até das porque outras. em cada relacionamento você vive um ginásio psicológico. Se eu não tivesse nesse momento com você, eu não teria essa experiência. Então, se ela está acontecendo, eu tenho que tirar o máximo proveito disso aqui. Até porque esse exemplo, acredito, para mim e para você, ele pode estar sendo observado por pessoas que estão indecisos na tomada de decisão, que está com medo. O medo existe porque você não tem o conhecimento que você está fazendo. Se você tem, ou se você procura saber, o medo torna-se menos desafio. Né? Menos receio e mais desafio. O medo, às vezes, é mais do desconhecido do que do perigo em si. Exatamente. Né? E nós não podemos trilhar esse caminho. Nós temos que trilhar o caminho do conhecimento para diminuir o medo e buscar novas conquistas. E o Brasil está aí, o mundo está aí, os relacionamentos estão aí para você explorar isso. Eu queria explorar também uma dimensão sua como gestor e como empresário, e, sobretudo, essa experiência que o senhor tem de quase 60 anos. Às vezes a gente percebe que num ambiente de trabalho existe um pequeno problema que, se não for combatido ou tratado, ele pode se transformar num problemão de grandes proporções. O senhor consegue enxergar, em termos históricos, um problema que pode se tornar um problemão? Como é que o senhor faz isso? Logo após ter formado, eu fui para a área de administração de empresas. Eu me tornei consultor de empresas. E a ferramenta principal de um consultor é fazer o diagnóstico da situação. Os aspectos positivos, as causas e efeitos, e a partir dali você tem um cenário. Então, quando você está diante de uma situação como essa que você colocou, eu me levo lá naquele momento de consultor, e a partir dali eu traço o caminho a seguir. Então, por mais complexo, por mais desafiante que ele seja, você vai adotar uma medida. Ela pode até não ser a melhor, mas foi a que você teve naquele momento e que você buscou praticar para você colher o melhor resultado. Às vezes você sai ganhando. De qualquer maneira, você ganha. Até porque vitórias entusiasmam a gente e derrotas nos educam, nos ensinam. Então eu tenho que estar pronto para o desafio, por mais delicado, por mais complexo e por mais exigente que ele seja. Eu tenho que estar pronto para ele. Para poder, abraçando essa situação, vivendo o ginásio psicológico dessa situação, eu vá conseguir ter um resultado ali na frente. Eu estou vivendo nesse momento, e eu trocava algumas confidências com um grande amigo meu, que é o Vitello, sobre uma nova missão que eu tenho aí pela frente. E de repente
interessante, que desafio, porque passa pela decisão de pessoas que são sensíveis, de líderes que uns precisam ser percebidos, né, precisam ser notados, ou pela vaidade, ou pela vontade de estar, né? De qualquer maneira, você vive aquilo. E isso é gostoso você viver isso. Você analisar cada cenário desse, né? Sempre pensando na construção de uma solução. Mesmo que tenha essa solução que passar por momentos delicados. Mas a gente consegue, consegue. Isso me veio também uma conversa que estávamos tendo. O senhor decidiu, em determinado momento, pedir para uma criança chefiar uma reunião da CDL. Isso. E me parece que esse aspecto infantil, no melhor sentido, de curiosidade, de querer aprender, de ter a humildade de descobrir que o mundo está permanentemente aberto para a gente conhecê-lo, isso é muito presente no senhor. Inclusive, na ideia também de fazer faculdade, a ideia de transitar entre jovens, me parece uma característica da sua personalidade. Muito a gente própria, aprende muito com criança. O que há de melhor para aprender com as crianças? Olha, a curiosidade delas. Eu que tive a oportunidade de ser pai, hoje eu sou a oportunidade de ter avô. E as minhas netas moram comigo. E a pergunta que eu mais ouço elas falarem: vovô, o que é isso? Então ela está ali conversando em família, de repente surge uma palavra nova, ela pergunta com a simplicidade: vovô, o que é isso? Então isso é bonito, sabe por quê? Além de bonito, é desafiante. Isso. Porque eu vou ter que achar uma forma de expressar de maneira que ela entenda. Isso para mim é um desafio. Em que medida isso pode ser útil, inclusive, para o empreendedor? Olha, veja bem, você não tem que construir soluções? Às vezes, você está procurando a complexidade de uma resposta e ela não está na complexidade. Ela está na simplicidade. Simplicidade que quem pode estar me ensinando é a criança que perguntou aquela coisa que para ela é complexa, mas para mim é simples. Então a criança me ensina assim. Eu tenho que chegar até ela numa leitura que ela entenda, porque ela não consegue chegar até a mim. Eu vou ter que chegar até ela. Assim é a gestão das empresas. Eu sou presidente de uma entidade que tem aí 3 mil associados. E ali existem empresários, grandes empresários, pequenos empresários, microempresários, e você tem que ter uma linguagem própria ou desenvolver um relacionamento que chegue com a facilidade comercial que precisa chegar em cada um deles. Esse é o desafio de ser um presidente da entidade. É falar todas as línguas, né, com a naturalidade e de forma que haja uma interpretação universal por parte de todos eles. Vou falar sobre uma campanha. Eu vou ter que adequar essa campanha, não só na mídia de TV, porque, na verdade, vai chegar um momento que o presidente vai ter que manifestar. E ele vai ter que se comunicar bem, para fazer com que toda aquela mídia utilizada possa ser melhor aproveitada, mas na palavra do presidente. Porque todos esperam a manifestação do pai de família, do gestor da empresa, do presidente da entidade, né? Então, é um todo que leva realmente a procurarmos encontrar soluções interessantes aí. Tá, Celso, olha, infelizmente nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a sua presença aqui no DNA. Obrigado, viu? O prazer foi todo meu. Espero termos mais oportunidades como essa. Com certeza. E obrigado a vocês também que sempre nos acompanham aqui às terças e quintas na Band. Boa tarde.